Em determinado momento, é como enaltecermos relacionamentos como uma meta final de vida e focarmos na conquista do amor verdadeiro. E com o Finn, o herói de Hora de Aventura, isso não era diferente. Por um tempo, vemos ele perseguir essa ideia com uma certa urgência, a paixão intensa pela princesa Juba, a idealização da princesa de fogo, até seus sonhos problemáticos em Poroi. Esses sentimentos eram reais, mas acima de tudo, eles mostravam como o Finn era obcecado apenas pela ideia de amor, e não por uma pessoa em si, tanto que todos esses relacionamentos acabam dando errado. Mas então, algo muda. O amor verdadeiro não chegou para o Finn como um troféu a ser conquistado, nem como uma fantasia a ser idealizada. Ele chegou de uma forma suave, sem nenhuma pressa, menos como uma compulsão e mais como uma realização tranquila de que aquela pessoa simplesmente combinava com a sua vida. Esse é o momento em que Finn finalmente entende o que é o amor verdadeiro, e também o momento em que ele aprende uma lição. O amor não é sobre encontrar alguém para completar você, mas sobre encontrar alguém com quem você possa crescer junto. Essa descoberta mudou ele para sempre, e é isso que vamos entender agora. Para entender essa virada, precisamos olhar para o episódio The Hall of Grass. Nele, o Finn é forçado a atravessar um labirinto de olhos fechados e aprende a confiar no processo e aceitar a escuridão para encontrar a saída. É uma metáfora para mostrar todo o seu amadurecimento e como ele cresceu durante esses anos em Hora de Aventura. E esse é o Finn transformado que encontramos em O Feitiço da Flauta. O episódio começa com o Jake procurando por Finn, que está sumido faz 2 semanas. Ao perguntar para o Shelby, a minhoca, ele acaba confessando um segredo. Finn estava saindo com alguma pessoa, mas ninguém tinha a menor ideia de quem era. Apesar disso, esse simples detalhe já mostra um crescimento no Finn. É uma abordagem totalmente diferente de como ele lidou com relacionamentos passados. Aqui o Finn demonstra paciência e consegue viver sem a pressão das expectativas. Jake acaba encontrando na floresta, tocando flauta ao lado de uma figura familiar, maga caçadora, que o observa enquanto o Finn cantarola uma canção, no que parecia algum tipo de encontro dos dois de certo ponto. De qualquer forma, assim que a música dá errado, maga caçadora decide fugir, e o Jake decide confrontar um humano sobre todo o assunto que estava acontecendo. E o Finn tem a cara de pau de dizer isso. Mas eu e a maga caçadora não estamos juntos. Só queremos conjurar os espíritos da floresta com o feitiço da flauta. Sim, vocês não estão juntos, só estão fazendo canções na floresta sozinhos por 2 semanas. Mas sem nenhum interesse romântico, claro. A maneira como isso aconteceu foi no mínimo peculiar, porque em determinado momento o Finn estava cantando no lago da floresta. Mas nesse momento a maga caçadora apareceu, encantada pela improvisação perfeita de música do Finn, dizendo que aquela canção era tão poderosa que tinha força para invocar uma criatura que ela estava em busca há um bom tempo. Por causa disso, Finn e Jake caminham para dormir na casa da maga, para passar o próximo dia em busca de arrumar sabe sei lá o que a maga queria. Entretanto, na hora de dormir, essa conversa acaba acontecendo. Espírito da floresta, por que você não tá tocando a flauta pra ele? Você tá afim da caçadora. A caçadora só tá me treinando pra uma vida ascética igual a dela. Ah, tá. Eu caí nessa por 0 segundos. Acho interessante como o Jake consegue descobrir o problema aqui no início. Apesar de toda a evolução do Finn, ele não conseguia se concentrar e cantar a canção pelo espírito da floresta, o que era o requisito mais importante. No lugar, ele só se concentrava na maga. No dia seguinte, Finn e maga vão atrás de uma nova flauta. E para isso, Finn precisa ficar imune à eletricidade, tomando essa água aqui para falar com o espírito da floresta. E digamos que o efeito foi até rápido demais. Aqui o espírito fala para o Finn enfiar a espada dentro dele mesmo, e assim ele ganharia os tais poderes. O Finn nem questiona o espírito, ele só faz, porque ele tinha que seguir o objetivo que se comprometeu, em ajudar a maga. Com essa imunidade a raios, o Finn e maga caçadora conseguem a nova flauta após derrotar o tal javali da eletricidade, que de um jeito até engraçado, responde que se eles quisessem o dente dele era só ter pedido porque ele crescia de volta. Prosseguindo, o Finn dessa vez pronto com sua nova flauta decide começar a canção, mas ela não funciona. Não porque o Finn não estava se esforçando, mas sim porque ele mirava de um jeito diferente, tentando cantar a canção não pelos motivos corretos. E é nesse momento que o Jake age, falando que talvez se a maga cantasse junto com o Finn, as coisas dariam certo. E de um jeito bem harmônico, eles cantam e as coisas realmente dão certo. O suposto espírito da floresta aparece, não pela força apenas do Finn, mas sim pela harmonia da canção entre Finn e maga caçadora, mostrando assim um possível simbolismo gigantesco na relação entre eles, porque em relacionamentos passados, o humano tentou em muitos momentos gritar mais alto que o seu par romântico, tentando fazer as coisas por elas e não com elas, o que com o tempo quebrou o relacionamento totalmente. Aqui não, ele tenta fazer as coisas do jeito mais calmo possível. O Finn tem paciência e controla sua canção, não exatamente estabelecendo um amor com a maga logo de cara, mas sim formando uma estabilidade nos dois. Finn admite que estava cantando pra ela e os dois se beijam, não de um jeito dramático como costuma ser, mas com
com uma honestidade de um belo casal se formando, porque a maga admite que cantou a sua música também para o Finn. Embora a maga caçadora fala que não pode namorar o Finn porque ele era uma criatura incrível e pessoas como eles não podiam se namorar de um jeito que isso torna as pessoas vulneráveis, o Finn aceita isso, uma boa pra falar a verdade, e isso é a essência do seu amadurecimento. O Finn maduro entende que o valor está na conexão genuína que ele tem. O amor entre eles não vem de forma tradicional, mas sim sendo retratado pela jornada que os dois tiveram durante o episódio. Dessa vez, o Finn não está atrás de um relacionamento. O Finn não está querendo um amor em específico. O Finn está ok em não precisar disso. Aqui, ele não precisa mudar totalmente seu personagem para agradar as pessoas. Caramba, isso foi perfeito. Em desenhos animados, é muito comum que o protagonista tenha um par romântico, mas assim como o resto do desenho inteiro, Hora de Aventura consegue tratar isso de uma maneira diferente e de um jeito perfeito, porque eles causaram problemas propositais na relação do Finn no passado e consegue arrumar ele agora. Bem, vamos olhar o episódio de uma maneira mais profunda. O Finn começa a sair com uma garota, mas não porque ele está desesperado por um par amoroso, muito menos porque ele quer beijar alguma princesa, mas sim porque ele estava se divertindo com alguém. Ele era alguém totalmente diferente, alguém que aprendeu a esperar o seu momento e esse momento tinha chegado. Ele sentiu uma conexão com a Mag e a partir daí ele deixou rolar naturalmente, sem nenhuma pressão externa, só sendo ele mesmo. Foi a primeira vez que ele tinha sentido esse sentimento depois de tudo dar errado. Eu gosto muito como a genialidade desse episódio está nos simbolismos que constroem essa relação. Primeiro, a casa da caçadora se localiza em um pântano, porque a floresta é conhecida como um ecossistema que cresce devagar, realmente demorando para atingir algum nível. Ainda somado ao fato dele estarem localizado em um local muito obscuro que acontece no silêncio. Por outro lado, acima de tudo, a árvore do pântano é estável e difícil de ser rompida. É um simbolismo perfeito para um amor verdadeiro que está surgindo e não explodindo como aconteceu anteriormente. Pois na busca pela nova flauta, o Finn precisa beber uma água mágica e em um ato de fé e coragem, ele enfia a espada em seu próprio peito para ganhar imunidade à eletricidade. O Finn antigo, sedento por controle e posse, provavelmente teria atacado o espírito da floresta, tanto é que ele age de maneira extremamente parecida em um episódio, curando respostas superficiais e indo pelos caminhos óbvios. Entretanto, esse não é o personagem atual. O Finn é maduro e paciente. Ele aceita o caminho que a maga caçadora propôs e não hesita. Se entrega ao processo para cumprir o seu compromisso de ajudá-la. A caça ao javali é algo muito simbólico, porque ele não tenta conquistar ou impressionar a garota como ele já fez no passado. Ele só deixa a maga caçadora dar as ordens. A luta com o javali ser tão simples não vem apenas como uma piada, mas também para mostrar ao espectador que o que vale não foi a compulsão obsessiva do Finn para agradar garotas, mas sim a paixão simples pela intenção de ser uma boa pessoa. O objetivo do episódio ser atingido após uma canção conjunta também foi uma ideia genial, porque mostra ao espectador que tudo isso nunca foi sobre o espírito, mas sim pela harmonia que ele e a maga caçadora tinham entre si, realizando o amor entre os dois. Talvez não um amor focado totalmente no par romântico que eles são, porém na dupla que eles formam e como eles ajudam um ao outro. É bom lembrar que isso voltaria a ser provado posteriormente em The Wild Hunt. Aqui ele precisava superar a dor de ter matado a sua versão de grama alguns episódios atrás. Finn está muito mal com tudo aquilo, porque para ele significava um sinal de que ele tinha feito algo errado. Toda sua hesitação em atacar custa muitas vidas. Nesse momento a caçadora aparece para entender a situação, e os dois realmente conseguem cercar o monstro diversas e diversas vezes, mas sempre com o Finn falhando em dar o golpe final. Por causa disso, a caçadora tem um plano perfeito e se coloca em perigo, praticamente obrigando o Finn a agir e salvá-la, e o humano faz o que era preciso. Mais pra frente é revelado que aquilo na verdade era apenas uma cópia da maga caçadora, mas eu acho que a lição funciona igual, porque aqui o Finn consegue resolver as pendências e pesadelos que ele tinha com Fern, já que o Finn associou que para salvar pessoas importantes a ele precisava superar essas barreiras, mostrando mais uma vez o quão bom essa relação é para ambos. Gosto de destacar também a ação de maga caçadora em Seventeen. Aqui a maga entrega um presente de aniversário ao Finn, algo peculiar como um coração de alce. À primeira vista pode soar estranho, mas eu vejo de uma maneira diferente, como um gesto de amor muito fofo dela ao Finn, já que ela está entregando uma representação dela ao humano, não só por ser um coração, mas por também ser algo primitivo, como se fosse a junção dos dois personagens, algo que além disso vem lá do fundo com toda a sua honestidade, acima de tudo mostrando toda uma conexão e entendimento mútuo nessa relação, sendo algo muito simbólico. A Hora de Aventura vai além de mostrar que a caçadora é o par perfeito para o Finn, ela é a versão madura daquilo que ele quer se tornar algum dia. Juntos eles se complementam como pessoa, não por carência, mas sim por compartilhar uma compreensão mútua. É fato que durante boa parte de sua vida, Finn definiu suas regras para ir atrás de amor, mas aqui as coisas são diferentes. Maga caçadora que define as regras e o Finn não tenta passar por cima.
ama. Ele aceita e tá tudo bem, porque o verdadeiro amor nunca é sobre o prêmio final, mas sim pela jornada e como chegar lá, aproveitando a vida no caminho ao lado das pessoas que você mais gosta nesse mundo. E bem, é isso. E para vocês que estão me ouvindo até aqui, qual o melhor casal de Hora de Aventura na opinião de vocês? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado, membros, por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!